Uma boa noite a todos. Estamos iniciando o nosso Evangelho no Lar, Luz para Todos Nós, aqui no Facebook. O nosso Evangelho no Lar acontece todas as sextas-feiras, todas as terças-feiras às 20 horas. Então vamos iniciar o nosso Evangelho com a prece de número 6, aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Prece de número 6, da nossa coletânea de preces. Reuniões Espíritas. Prece para o início da reunião. Suplicamos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, enviar-nos bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que possam nos levar ao erro e nos dar a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar provocar a desunião entre nós e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem aqui se introduzir, fazer com que não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que vindem nos instruir, tornar-nos dóceis aos vossos conselhos, desviai-nos de todo pensamento de egoísmo e orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos e inimigos. Fazei com que, pelos sentimentos de amor que nos envolvem, reconheçamos vossa salutar influência. Dai aos médios que escolherdes para transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes foi confiado e da serenidade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e a responsabilidade necessários. Se na reunião houver pessoas que tenham vindo por outros sentimentos que não o do bem, abrir-lhe os olhos à luz, perdoar-lhes como nós lhe perdoamos, se vierem com intenções malévolas. Rogamos especialmente pelos espíritos que são os protetores de nossa casa, os espíritos que caminham conosco, aqueles espíritos que se interessam por nós, para nos assistir e velar por nós. Então, que nós possamos, na noite de hoje, agradecidos pela oportunidade da espiritualidade maior, iniciar o nosso Evangelho nas mãos do Mestre Jesus, da equipe espiritual que caminha conosco. Nós estamos fazendo a divulgação e a campanha do Evangelho no Lar. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, antes de nós iniciarmos aqui a nossa passagem do Evangelho, a nossa campanha do Evangelho no Lar, tá aqui, ó, no finalzinho do Evangelho, ela tem como finalidade a prática e o estudo contínuo do Evangelho, unir as criaturas, proporcionar uma convivência de paz, uma convivência mais tranquila, higienizar o nosso lar. Então, todas as vezes que nós abrimos uma passagem do Evangelho, marcamos um dia na semana específico, um horário específico, para nós fazermos o Evangelho do Lar, para fazer uma higienização na nossa casa, buscando de forma muito singela fazer um estudo aqui, algumas leituras, algumas passagens, pedindo a espiritualidade amiga que nos acompanhe durante todo o momento que nós estamos aqui, pedindo também a orientação dos nossos mentores, para que tudo que seja falado aqui seja do agrado da espiritualidade maior. Também que nós possamos servir de instrumento a todos aqueles que necessitem
de uma palavra, de um conforto, e que o nosso Evangelho possa trazer isso para todos nós. Hoje nós vamos ler o capítulo 17, Sedes Perfeito, o item 2, na página 191 do meu Evangelho. Se possui a perfeição infinita em todas as coisas, assim esse ensinamento moral: sedes perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomado ao pé da letra, dá-se a entender a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Por isso ele se limitou a apresentar-lhe um modelo e diz que se esforcem para atingi-lo. É preciso entender por essas palavras a perfeição relativa que a humanidade é capaz de compreender e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: amai os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra que a essência da perfeição é a caridade em sua mais ampla significação, porque define a prática de todas as outras virtudes. De fato, se observarmos a consequência de todos os vícios, até mesmo dos pequenos defeitos, reconheceremos que não há nenhum que altere de forma alguma, um pouco mais, um pouco menos, o sentimento da caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo, no orgulho, que são sua negação. Visto que o estimula exageradamente, o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até o amar aos inimigos, não podendo se aliar a nenhum defeito contrário à caridade, e é por isso sempre um indício de uma maior ou menor superioridade moral, de onde se resulta que o grau de perfeição se dá em razão à extensão desse amor. Eis porque, após ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, disse: sede, pois, perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, nessa passagem, ele pede para que nós possamos nos esforçarmos cada vez mais em busca da perfeição, para corrigir as nossas falhas, corrigir os nossos defeitos. Através da caridade, nós conseguimos ir dia a dia melhorando, né? Ir dia a dia caminhando naquilo e fazendo aquilo que Jesus nos pede. Hoje nós escolhemos aqui no nosso Evangelho 4 passagens, 4 livros diferentes. O primeiro que nós vamos fazer uma leitura é Mãos Unidas, Francisco Cândido Xavier. Página 142, capítulo 45, Prontuário da Alma. Vamos ver o que essa passagem nos traz na noite de hoje.
quanto mais se aperfeiçoam as técnicas e processos de vivência na civilização, mais se ampliam os dispositivos de proteção e defesa a benefícios da vida humana. Olha aqui o texto falando a respeito da perfeição. Leis de trânsito previnem acidentes. Isoladores controlam cargas elétricas. Antibióticos extinguem infecções. Anestésico frustram a dor. Recorda que o processo do mundo te faculta igualmente criar um prontuário da alma, capaz de imunizar-te contra o desespero e a amargura, angústia e insatisfação. Referimos-nos ao binômio serviço e esquecimento, suscetível de conferir-nos tranquilidade sempre que seja posto em ação. Veja, nessa passagem aqui, quando ele fala do binômio de serviço e esquecimento, ele fala também da reencarnação, né? Que nós passamos pelo véu do esquecimento. Quando apareça o sofrimento nascido de supostas decepções, ingratidões, do comportamento alheio, trabalha para que o bem e ouvida todo o mal. Trabalha para o bem e ouvida todo o mal. Se entregamos o coração em tais circunstâncias, o fel do pessimismo, ou se alugamos a palavra ao domínio da queixa, será justo interrogar-nos quanto à inconsequência de nossa própria atitude. Ressentimento ou desânimo de nossa parte traduziriam superestimação de valor, com respeito a nós mesmos e espírito de irritação ou de azedume. Pressuporia de nosso lado a posse da superioridade ilusória. Forçoso compreender que todos nós, espíritos em evolução na Terra, estamos ainda longe do aprimoramento a que aspiramos chegar. E para a iniciação de semelhante burilamento, ou mesmo para continuar dentro dele depois de começados, é indispensável contribuir na formação da felicidade de outrem, sem que outrem nos deva retribuir. Em quaisquer dificuldades e males, procura a prática do bem, na lavoura incessante do bem, busca transpor obstáculo a obstáculo, na certeza de que assim liquidarás a problema. Isso porque servir e esquecer serão sempre as bases da harmonia, da elevação. E a vida assim será constantemente, porque se hoje somos chamados a agir em socorro dos outros, amanhã provavelmente serão os outros chamados a agir em socorro a nós. Então, o prontuário da alma, ele vem de encontro com o texto que nós lemos aqui do Evangelho, né? Quando ele fala do aperfeiçoamento, né, das civilizações, quando ele fala aqui do compromisso que nós temos com a nossa evolução, na prática do bem, no amor ao próximo. Hoje nós estamos aqui fazendo o Evangelho no Lar nas nossas terças-feiras, que nós possamos colocar aqui no nosso Evangelho todos aqueles que estão necessitados, colocar as boas vibrações, que os Espíritos visitem a casa de cada um no dia de hoje, nesse momento que nós estamos aqui, em prece na divulgação do Evangelho
à luz da doutrina espírita. E vamos seguindo para mais um texto aqui do livro Coragem, Francisco Cândido Xavier. Abençoa também, capítulo 25, página 83 do livro Coragem. Então vamos lá. E o texto inicia assim: abençoa sempre. Diante das vozes, dos abraços que te amparam na enfermidade, coopera com os instrumentos da cura, abençoando-te a ti mesmo. Em qualquer desajuste orgânico, não condenes o corpo. O operário há de amar enternecidamente a máquina que o ajuda a viver, lubrificando-lhe as peças e harmonizando-lhe os implementos, se não deseja relegá-la à inutilidade e à secura. Abençoa teu coração. É o pêndulo infatigável, marcando-te as dores e alegrias. Abençoa teu cérebro, que é o gabinete sensível do pensamento. Abençoa teus olhos, são companheiros devotados na execução dos compromissos que a existência te confiou. Abençoa teu estômago, é o servo que te alimenta. Abençoa tuas mãos, são antenas no serviço que consegues realizar. Abençoa teus pés, são apoios preciosos que te sustentam. Abençoa tuas faculdades genésicas, são forças da vida pelas quais recebestes no mundo o aconchego do lar e o carinho de mãe. Eis que Deus te abençoa a cada instante, no ar que respiras, no pão que te nutre, no remédio que refaz, na palavra que anima, no socorro que alivia, na oração que consola. Junto das células doentes ou fatigadas, não empregues o fogo da tensão, nem o corrosivo do desespero. Abençoa também. Emmanuel. Que passagem maravilhosa. Quantas bênçãos. Como devemos amar-nos. Quantos momentos Jesus coloca para nós, através da espiritualidade maior, as bênçãos de Deus em nossa vida, que nós possamos ser cada vez mais abençoados, abençoando nós mesmos, amando o nosso organismo, que é indispensável para a nossa evolução. Nós, espíritos espíritas, que buscamos nos textos, nas palavras dos irmãos superiores, o nosso equilíbrio, o nosso alívio, para muitas vezes as nossas indagações, para que eles sejam um norte na nossa vida. Então, muitos livros, muitas passagens, eles nos apoiam, nos amparam nas nossas dores, né? Nos direcionam nos momentos que nós precisamos. Então, dando sequência também aqui na nossa passagem, vamos ler o livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, página 141, é o capítulo 64, Fermento Velho. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Paulo, Coríntios 1, capítulo 5, versículo 7. Existem velhas fermentações
de natureza mental, que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito na teia de passadas reencarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possuem uma vida pregressa respeitável e digna, que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Então, se nós estamos aqui, possivelmente essa encarnação que nós estamos, como ele bem aqui o diz, é mais adiantada do que aquela que nós passamos. Quase todos nos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade, em administrando patrimônios do mundo, quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, se chamados a obedecer nas obras do Senhor. Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes desse jaez, contudo, são ainda raros. Nos trabalhos de recapitulação da carne, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento para a valorização das novas iniciativas. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre, mais alta. Reforcemos a claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos de nosso Senhor Jesus. Então, que nós possamos aqui deixar de lado, né, os velhos hábitos, como ele bem fala, né? Alimpai, pois, o fermento velho, para que sejais uma massa nova, para que nós possamos nos despir do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Como bem falou, todos os textos que nós lemos aqui, em todos os textos foram colocados basicamente as mesmas palavras, né? As mesmas coisas em outras palavras, né? Então, que nós possamos fazer essa renovação diária, fazer essa renovação constante na nossa vida, que nós possamos ter aí o compromisso junto à espiritualidade maior, na nossa evolução, na nossa caminhada, nos compromissos diários que nós assumimos, no bem, no máximo de bem que nós possamos fazer, junto aos nossos familiares, aqueles espíritos que nós reunimos na nossa jornada aqui, espíritos mais próximos, que são os nossos familiares, o nosso núcleo familiar, espíritos que também fazem parte do nosso núcleo, que são os nossos amigos, aqueles que nós atraímos para perto de nós, aqueles também outros que nós estamos aí e que muitas vezes nos veem como um exemplo para a sua caminhada. Tudo isso são compromissos que nós assumimos. Então, que nós possamos ser realmente uma massa renovada nas mãos do Senhor Jesus. Dando sequência aqui no nosso Evangelho, vamos ler mais um livro. Eu li esse livro hoje de manhã, acho que foi ontem. É um livro bastante interessante que eu achei lá no meio dos meus livros guardados. Então eu escolhi um texto aqui para a leitura dele hoje. O livro se chama Astronautas do Além, também do Chico. Herculano Pires, Espíritos Diversos. O texto que eu li